Olá, candidatos, sejam bem-vindos ao site Mega Aluno e hoje nós vamos falar sobre questões de associação nessa aula número 6. Questões que não são difíceis, às vezes pode complicar um pouquinho, mas são questões fáceis. E para resolver essas questões nós vamos precisar de uma técnica que se baseia na formação, na elaboração de uma tabela e na boa interpretação do enunciado. São questões que falam de associação de pessoas com carros, pessoas com roupas, pessoas com objetos em geral, também pessoas com cargos, pessoas com viagens, pessoas com função, pessoas com ação, pessoas com posição de cadeira, por exemplo. Ok? Essas questões, esse assunto não tem teoria. Vamos direto às questões. Questão número 1. ESAF. Os carros de Arthur, Bernardo e César são, não necessariamente nesta ordem, uma Brasília, uma Paraty, um Santana. Um dos carros é cinza, o outro é verde, o outro é azul. Os carros de Arthur é cinza, o carro de César é o Santana, o carro de Bernardo não é verde e não é a Brasília. As cores da Brasília, da Paraty e do Santana são respectivamente. Então, uma questão clássica que está associando pessoas a objetos e também a cor desses objetos. Esse tipo de questão, como que a gente resolve? Pessoal, minha técnica é montar uma tabela com os nomes em cima. Por que eu coloco o nome das pessoas em cima? Porque normalmente essas questões vão associar o objeto e sua cor à pessoa. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, os carros aqui em cima, eu posso fazer confusão. Por quê? Porque eu estou associando essas duas coisas a esses nomes. Por isso que eu coloco os nomes aqui em cima. São duas tabelas em uma, como você pode ver. Tá? A tabela em azul e a outra tabela aqui em alaranjado. Primeira informação do exercício. O carro de Arthur é cinza. Então, coloca lá, verdadeiro, carro de Arthur cinza. E você vai colocar falso agora, na vertical e na horizontal. Toda vertical coloca falso e toda horizontal coloca falso. Próxima informação. O carro de César é o Santana. Então, coloca verdadeiro, carro de César, Santana. E falso em toda horizontal e toda vertical. Eu costumo colocar V e F. Tem gente que coloca X e não. Tá? Eu uso, estou acostumado, verdadeiro e falso. Próxima informação. O carro de Bernardo não é verde e não é a Brasília. Então, você vai colocar aqui, carro de Bernardo não é verde e também não é a Brasília. Agora, entra o segundo passo da questão, que é você usar o processador aí na sua cabeça, né? Interpretar os dados que a questão te deu. Interpretar todas essas informações. Ora, olhando a tabela fica muito fácil. Se o carro de Bernardo não é a Brasília e não é o Santana, só pode ser a Paraty. E se não é cinza e nem verde, tem que ser azul. Se o carro de Bernardo não é verde e não é a Brasília, então é a Paraty e também é azul. Agora você já sabe, coloca falso nas linhas e colunas, ok? Falso, linhas e colunas. Sobrou verdadeiro aqui e sobrou colocar um verdadeiro aqui. Já temos a resposta. Arthur tem um carro que é Brasília e cinza, César, Santana e verde, Bernardo, Paraty e azul. Bem tranquilo, né, gente? É só você não começar complicando. Se você interpretar certinho, ter aquele feeling de montar a tabela certa, você consegue resolver a questão tranquilamente. Gabarito D. Vamos ver um modelo diferente agora de questão. Da CESP 2014, Tribunal de Contas. José, Luiz e Mário são funcionários públicos nas funções de auditor, analista e técnico, não necessariamente nessa ordem. Sabes que José não é analista, que o técnico será o primeiro dos três a se aposentar e que o analista se aposentará antes de Mário. Todo ano os três tiram um mês de férias e no ano passado, no mesmo mês que José saiu de férias, ou Luiz ou Mário também saiu. O finalzinho desse enunciado aqui nós não vamos usar porque essa questão da CESP ela dá um texto e cobra várias questões, né, várias assertivas. Como a gente só quer resolver a de associação, não precisamos desse finalzinho aqui. Mário é analista, José é técnico e Luiz é auditor?
Bom, pessoal, nessa questão você vê que ele dá ênfase no cargo técnico, analista e auditor. Como ele dá mais ênfase no cargo, ele está relacionando os nomes aos cargos. Então, eu preferi colocar nessa questão, tá, o cargo aqui em cima. Vamos lá, primeira informação. José não é analista. Coloca lá F, José analista. A outra informação que ele deu, estou extraindo apenas o que está no enunciado por enquanto. O técnico será o primeiro a se aposentar. Então, verdadeiro lá no primeiro a se aposentar, que é o técnico. Você já sabe. Toda linha coloca F, toda coluna coloca F. O analista se aposentará antes de Mário. O que você extrai daqui? Bom, tá na hora de você usar o processador aí na sua cabeça. De novo, o que você extrai daí? Que Mário não pode ser o analista e será o segundo a se aposentar. Ora, o analista se aposentará antes de Mário. Se já sabemos quem que é o primeiro a aposentar e esse está se aposentando antes de outro, significa que esse aqui é o segundo a se aposentar. E se ele diz assim, o analista se aposentará antes de Mário, significa que o Mário não pode ser o analista. Coloca um F aqui, analista Mário. Você tem que ler cada afirmação que o enunciado dá, pessoal, e extrair as informações que estão escondidas ali em cada trecho do enunciado. E vai colocando tudo na tabela. Se aqui é verdadeiro, linha tudo falso e coluna tudo falso. Apenas aqui no caso da tabela em alaranjado, ou tabela em laranja. Próxima informação, pessoal. Voltando aqui, calma aí. Se o terceiro se aposentar não é o técnico e nem o analista, por dedução, será o auditor. Preenchemos já uma tabela. Se José não é analista nem Mário, então o analista é o Luiz. Outra informação, pessoal. José não é analista. Mário não é analista. Então, quem será o analista? Será o Luiz. Luiz é o analista. Coloca tudo F na horizontal e F na vertical, que já tem. Próxima informação que devemos processar. Essa aqui, ó, ele diz o seguinte. O analista se aposentará antes de Mário. Só que sabemos que o analista é o Luiz. Então, se o analista Luiz aposentará antes de Mário, então Mário é o auditor, que é o terceiro a se aposentar. Sabemos, então, que o Mário é o auditor. Coloca agora falso na coluna e falso na linha. Sobrou quem agora, pessoal? José é o técnico. A alternativa correta, não é de alternativa, professor. Então, essa assertiva, ela está errada. O técnico é o José, analista é o Luiz e o auditor o Mário. Last continuous. Questão 3 da FCC 2013, analista de procuradoria. 3 irmãs caminham pelo parque de mãos dadas. Cada irmã traz uma fita amarrada ao cabelo, nas seguintes cores, verde, rosa e amarela. Elas usam vestidos destas mesmas 3 cores, mas somente Lúcia usa um vestido da mesma cor da fita presa no cabelo. Nem a fita nem o vestido de Silvia são amarelos. Márcia usa um vestido verde. Deste modo, questão clássica, em que o examinador quer que você saiba associar 2 objetos, a fita e o vestido, às pessoas. Vamos lá, pessoal. Pode tentar resolver na sua casa, dar um pause aí se você quiser. Fique à vontade, claro. Primeira informação. Nem a fita nem o vestido de Silvia são amarelos. Nem a fita de Silvia, nem o vestido são amarelos. F. Márcia usa vestido verde. Então, você coloca lá V no Márcia, vestido verde. E daí F na coluna e F na linha. Se o vestido de Silvia não é amarelo nem verde, então é rosa. Pessoal, se o vestido aí você já começa a interpretar, preencher a tabela com o seu raciocínio. Se a Silvia não tem vestido verde nem amarelo, então você coloca um V aqui. Coloque agora, preenche a linha com falso e preenche a coluna com falso, que já está preenchida nesse caso. Próxima informação. Se aqui não tem nenhum V, então só pode ter um V aqui. A Lúcia tem vestido amarelo. Agora, olha só a charada dessa questão, pessoal. Se o vestido de Lúcia é amarelo, sua fita também
Será, porque ele fala aqui, somente Lúcia usa um vestido da mesma cor que a fita. Se sabemos que o vestido é amarelo, então a fita também será amarela. Coloque agora, preenche a linha com falso e a coluna com falso. Outra informação, pessoal, as cores das fitas de Silvia e Márcia não podem ter a mesma cor do vestido. Somente Lúcia tem a mesma cor. Silvia e Márcia não pode ter a fita da mesma cor que o vestido. Então, se Silvia tem vestido rosa, ela vai ter o quê? É fita verde. E se o vestido da Márcia é verde, vai ter a fita rosa. Contrário. Falso, falso, terminando de preencher. Alternativa correta, alternativa D de novo. O vestido de Silvia é rosa e a fita de Lúcia é amarela. Uma questão, pessoal, muito semelhante a essa, eu nem vou resolver, para você ver que são questões modelo. Aparece, se você guardar o modelo da questão, chega na hora da prova, você fala, já resolvi uma questão dessa, você nem perde tempo, já sabe como processar essa questão. 3 amigas encontram-se em uma festa. O vestido de uma delas é azul, o de outra é preto e o de outra é branco. Elas calçam pares de sapatos destas mesmas 3 cores, mas somente Ana está com vestido e sapatos da mesma cor. Olha só, somente Ana está com vestido e sapato da mesma cor. Fazendo uma comparação com a questão anterior, somente Lúcia tinha o vestido e a fita da mesma cor. Nem o vestido nem os sapatos de Júlia são brancos. Marisa está com sapatos azuis. Desse modo, questão muito idêntica à questão anterior, só trocaram os nomes. Então tente resolver aí, gabarito cebola. Vamos para a questão número 5. Fernando, Bruno, Gilberto, Sérgio e Cláudio são agentes administrativos da Sudeco e vão dividir no setor onde trabalham, não necessariamente nessa ordem, as tarefas de arquivamento, atendimento ao público, controle de materiais, avaliação de documentos e conferência. Para ser justo com todos, o chefe do setor fez um sorteio aleatório para definir uma única tarefa para cada um dos 5 agentes administrativos. Na hora do almoço, os 5 agentes administrativos fizeram as seguintes previsões a respeito do sorteio. Direto aqui ao final, considerando que, na hora do resultado, todos haviam errado todas as previsões, é correto afirmar que as tarefas sorteadas para Fernando, Bruno, Gilberto e Sérgio foram respectivamente. Então, veja a previsão de Fernando. Acho que eu farei as conferências, Bruno fará arquivamento, Sérgio fará atendimento ao público e Cláudio fará as avaliações de documentos. Ele errou tudo, então coloca F em todas as suas previsões. Bruno disse, acho que Fernando fará as avaliações de documentos ou fará atendimento ao público. Ele utilizou o conectivo ou. Se ele acertasse uma proposição, estaria correta, mas como ele errou a previsão, né, a proposição composta, sua afirmação toda, significa que nem essa ele acertou e nem a outra. Então coloca falso nas duas. Gilberto disse, acho que Sérgio fará a conferência ou fará controle dos pais. Ele não acertou nem que Sérgio fará as conferências e Sérgio também não fará o controle dos materiais. Errou os dois. Cláudio disse, acho que o atendimento ao público será feito por mim ou por Bruno. Antes tem o Sérgio aqui. Acho que farei avaliações de documentos. Então coloca F. Ele não fará avaliações de documentos. E Cláudio também errou. Coloca o F lá na previsão de Cláudio. Agora, essa questão é bem tranquila, né, pessoal? Essa fileira aqui, essa coluna de Sérgio, só tem um lugar aqui, é o verdadeiro. E coloca agora, você preenche com falso tanto na horizontal como na vertical. Aqui só cabe mais um F, um verdadeiro. Então você coloca agora falso na horizontal e falso também na vertical. Essa posição aqui só cabe um verdadeiro agora, é o único que restou, que sobrou. Falso na coluna e falso na linha. Essa posição aqui só pode ser verdadeiro, tá? Então coloca um falso aqui e para finalizar sobrou o verdadeiro aqui para Fernando fazer o controle. Então a resposta correta, pessoal, é a alternativa dado. Controle de materiais, Fernando faz o controle de materiais. Bruno, avaliação de documentos. Gilberto, atendimento, tá? E o Sérgio, o arquivamento. Alternativa D de novo. 6. Fiscal do trabalho ESAF. 4 casais reúnem-se para jogar xadrez.
Como há apenas um tabuleiro, eles combinam que nenhuma pessoa pode jogar 2 partidas seguidas, marido e esposa não jogam entre si. Na primeira partida, Celina joga contra Alberto, na segunda, Ana joga contra o marido de Júlia. Na terceira, a esposa de Alberto joga contra o marido de Ana. Na quarta, Celina joga contra Carlos e na quinta, a esposa de Gustavo joga contra Alberto. A esposa de Tiago e o marido de Helena são respectivamente. Primeira ideia é montar uma tabelinha com as partidas, desde a primeira até a quinta. E a segunda tabelinha é a tabelinha da resolução. Primeira partida, Celina contra Alberto. Marido e esposa não jogam entre si, então Celina não é a mulher de Alberto. Coloca um F. Ana contra o marido de Júlia. Alberto pode jogar essa partida aqui? A segunda? Não pode jogar 2 partidas seguidas. Então, o Alberto também não é o marido de Ana. Coloca um F. Terceira partida, a esposa de Alberto com o marido de Ana. Aqui não forneceu grandes informações. Quarta partida, Celina contra Carlos. Carlos não pode ser o marido de Celina. Coloca o F. Quinta partida, esposa de Gustavo versus Alberto. Pessoal, se a Celina jogou a quarta partida, ela não pode jogar a quinta. Então ela não é a esposa de Gustavo. Celina não é esposa de Gustavo. Olha a brechinha que sobrou pra gente aqui. Celina, então, só sobrou Tiago para Celina. Celina é a mulher de Tiago. Então coloca tudo falso nessa linha. O próximo dado você tem que tirar aqui da primeira e segunda partida. Alberto jogou a primeira partida. Alberto não pode jogar a segunda partida. Significa que Alberto não é o marido de Júlia. Coloca lá. Alberto não é o marido de Júlia. Então sobrou quem aqui para Helena? O Alberto, verdadeiro. Aí você coloca tudo F. Já temos a resposta da questão. Helena é a mulher de Alberto e Celina é a mulher de Tiago. Alternativa correta, alternativa A. Só que você pode terminar de preencher a tabela aqui para ficar craque, tá? Coloca o gabarito lá. A, Celina e Alberto. 7. ESAF. Pessoal, quem vai fazer Receita Federal, auditor, tem que resolver muitas questões de associação da ESAF. Tudo bem? Cai muito na prova. Raciocínio lógico matemático. Um agente de viagens atende 3 amigas. Uma delas é loura, outra é morena e outra é a ruiva. O agente sabe que uma delas se chama Beth, outra se chama Elsa e a outra se chama Sara. Sabe ainda que cada uma delas fará uma viagem de um país diferente da Europa. Uma delas irá à Alemanha, outra irá à França e outra irá à Espanha. Ao agente de viagens, que queria identificar o nome e o destino de cada uma, elas deram as seguintes informações. A loura: não vou à França nem à Espanha. A morena: meu nome não é Elsa nem Sara. A ruiva: nem eu nem Elsa vamos à França. O agente de viagens conclui então acertadamente que o primeiro passo então é montar a tabela. Só que a ênfase nessa questão está na cor do cabelo. Então eu coloquei a cor do cabelo aqui em cima. A maioria das questões o nome vai aqui em cima. Na verdade, pessoal, das duas formas você consegue resolver. Acontece que quando eu leio a questão eu já sei qual colocar em evidência. No caso aqui eu coloquei a loura, tá? A morena e a ruiva aqui em cima. Por quê? Afirmação 1, você já consegue perceber isso. A loura: não vou à França nem à Espanha. Então aí você consegue preencher a tabela. Ela não vai à França nem à Espanha. Então ela vai à Alemanha. Se a cor do cabelo tivesse aqui, como que eu ia associar a tabela azul com a tabela laranja? Não dá. Essa questão está associando o nome com a cor do cabelo e o país que ela vai com a cor do cabelo. Então quem está em evidência nessa questão é a cor do cabelo. A loura: não vou à França e nem à Espanha. Ora, então ela vai para onde? Para a Alemanha. Se não vai para a França nem a Espanha, vai para a Alemanha. A morena: meu nome não é Elsa nem Sara. Então qual que é o nome dela? Antes coloca o F na coluna e na linha. A morena: meu nome não é Elsa nem Sara. A morena então se chama Beth. Só sobrou a Beth para ela. A morena é a Beth. Preenche aí falso e falso. A ruiva: nem eu e nem a Elsa vamos à França. Pessoal, se a ruiva não vai para a França, tá? A outra que não vai para a França aqui é a loura. Significa que a Elsa é essa loura. E a ruiva vai para a Espanha. Então você perceba que a partir daqui agora
podemos deduzir várias coisas. Você segue o caminho que você quiser nessa questão. A ruiva não vai para a França, tá? A loura é a Elsa. Aí você preenche aqui, falso, linha, falso, coluna. Verdadeiro aqui, porque a ruiva vai para a Espanha. Aí você preenche o falso, sobra aqui o verdadeiro, né? A ruiva é a Sara. E a morena vai para a França. Chegamos na alternativa elefante. A loura é a Elsa e vai à Alemanha. Você poderia resolver essa questão também, tá? Colocando aqui a cor do cabelo na tabela em azul, em evidência o nome das mulheres. Mas aí como que ficaria? Só para você saber, interessante isso. A loura não vou à França e nem à Espanha. Você iria colocar aqui o verdadeiro aonde? A loura fala, não vou à França nem... Se a tabela em azul, ela não está associada à tabela em laranja, ok? Então seria perder essa afirmação. Você poderia começar aqui, ó, a morena. Meu nome não é Elsa nem Sara, então a morena se chama Beth. Ela não é Elsa nem Sara, então é a Beth. Coloca falso, 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 falso. A ruiva, nem eu e nem a Elsa vamos à França. Tá, ruiva, aqui ruiva. Ela não vai para a França, tá? E nem a Elsa vai para a França. Só que daí você consegue concluir que a Elsa não é a morena e nem a ruiva. Então é a loura, ok? Coloca lá, verdadeiro. Elsa é a loura. Preenche, falso, falso. Sobrou só o verdadeiro aqui. Aí você consegue... Aí você volta para a primeira alternativa para analisar, a primeira afirmação. Logo, a loura vai para a Alemanha, pessoal. Por quê? A loura fala o seguinte, não vou à França e nem à Espanha. Então a loura vai para a Alemanha. Verdadeiro, Alemanha. Falso, falso. E aí você continua a questão e chega na resposta correta, tá? Alternativa elefante. A loura é a Elsa e vai para a Alemanha. Mas a forma que resolvemos anteriormente, ela simplifica mais as coisas. Mas é interessante você saber que algumas questões você pode resolver das duas formas, tanto colocando o nome da pessoa aqui em evidência, como na tabela. Última questão da ESAF. 3 amigos, Beto, Caio e Dário, juntamente com suas namoradas, sentaram-se lado a lado em um teatro para assistir a um grupo de dança. Um deles é carioca, outro é nordestino e outro catarinense. Sabe-se também que um é médico, outro é engenheiro e outro é professor. Nenhum deles sentou-se ao lado da namorada. Estranho. E nenhuma pessoa sentou-se ao lado de outra do mesmo sexo. Piorou. Só pode ser troca de casais. As namoradas chamam-se, não necessariamente nesta ordem, Lúcia, Samanta e Teresa. O médico sentou-se em um dos 2 lugares do meio. Ainda não dá para saber, ficando mais próximo de Lúcia do que de Dário ou do que do carioca. Então, pessoal, montei uma tabelinha aqui com o nome dos namorados, as namoradas, origens e profissões. Eu fiz dessa forma, você pode fazer de outra forma, tudo bem? Desse lado aqui o esquerdo e aqui desse lado o direito. O catarinense está sentado em uma das pontas e a namorada do professor está sentada à sua direita. Então o catarinense ele está na ponta esquerda, aqui na primeira posição, já que a namorada do professor está à sua direita. Namorada do professor na segunda posição, catarinense na primeira posição. Se a namorada do professor está na segunda posição, o professor não pode estar na terceira, tá? E nem na quarta, que é uma mulher. Então o professor está na quinta posição. Ok? Já sabemos a posição do professor. Continuando. O médico sentou-se em um dos 2 lugares do meio. Bom, desse aqui não pode, né? Então, o único lugar que ele pode vai ser onde? Aqui, né? Aqui é a mulher. Nessa posição do meio, a quarta posição é a mulher. Então, não pode ser o médico. O médico, descobrimos que ele está na terceira posição. Agora, nós vamos comparar essa frase aqui. O médico sentou-se em um dos 2 lugares do meio, ficando mais próximo de Lúcia do que de Dário ou do que do carioca, com essa outra frase aqui. Beto está sentado entre Teresa, que está à sua esquerda, e Samanta. Vamos extrair, pessoal, as informações das frases. O médico sentou-se em um dos 2 lugares do meio, já sabemos o lugar, ficando mais próximo de Lúcia do que de Dário ou do que do carioca. Significa que o médico ele não é o carioca e ele também não é o Dário. Se ele não é o carioca, ele não é o catarinense, quem que ele é? O nordestino. E se ele não é o Beto, porque o Beto está entre Teresa e Samanta, o médico ele está perto de quem? Ele está perto da Lúcia. Então, o médico é o Caio,
ok? O médico é o Caio. Se o médico está aqui, a namorada do médico não pode estar do lado dele. A namorada do médico está lá na 6ª posição. Você vê quanta coisa a gente extraiu dessa frase? Agora, o Beto. Tá, é o carioca, né? Esse aqui é o catarinense, esse aqui é o nordestino. O carioca só pode estar nessa posição. E o Beto, pessoal, ele está entre a Tereza e a Samantha. Logo, a namorada do médico é a Samantha. Se temos um professor e um médico, faltou quem? O engenheiro. E se temos a Samantha e Tereza, faltou quem? A Lúcia. Se temos o Beto e Caio, faltou quem? O Dário. Só tirar o acento do Dário aqui e fica perfeito a questão, não é? Samantha é o namorado do médico, Lúcia é a namorada do professor, o Beto, e Tereza é a namorada de Dário. Dário, tira o acento. Errei aqui, coloquei acento. Alternativa correta, alternativa B, Samantha e Tereza. Você pode também resolver de outra forma essa questão. Quem sabe você tem um método diferente do meu, tá? Isso aqui é a forma como eu resolvi, por meio de tabela. Pessoal, paramos por aqui então, questões de associação. Se encontrar uma outra questão que você não consiga resolver, mande aqui pro professor, tá? Coloca aí no site Mega Aluno, nas postagens, na caixa de comentário. E também, pessoal, fique ligado no site megaaluno.com, novas aulas serão postadas. Não paramos por aqui ainda não. Tem mais assunto para falar aí, alguns assuntos interessantes de raciocínio lógico. Aquele abraço, pessoal, e até a próxima.